Olá, a todo mundo que está assistindo essa aula. Eu sou a professora Márcia. Nós, sou uma mulher de pele parda, cabelos curtos, que estão bem loiros com mechas. Estou usando um óculos de aro escuro, um brinco com pedrinha verde, uma blusa também verde, para ficar combinadinho. Esse nosso primeiro slide traz a logo do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão, do CODEP, Coordenação de Desenvolvimento de Pessoas. Abaixo, várias mãos abertas, espalmadas, de várias cores, demonstrando aí a diversidade. E abaixo nós temos a logo da Rural, da Coordenação de Ensino à Distância e da Licenciatura em Educação Especial. A nossa aula hoje, para o curso de avaliação da aprendizagem acessível, vai ser sobre avaliação da aprendizagem no ensino superior com acessibilidade para estudantes com surdo-cegueira. Então, nós vamos trazer o que a portaria 6172 de 2024, GRABEI, vai trazer, né, sobre o que é surdo-cegueira, em seu artigo 15, e quais que acessibilidade nós podemos prover para essas pessoas no artigo 16. Vamos trazer a definição de surdo-cegueira e alguns conceitos relacionados. Vamos falar sobre o apoio do guia-intérprete e sobre algumas formas de comunicação, além de tecnologias digitais e tecnologia assistiva para pessoas com surdo-cegueira. Então, o objetivo desta aula vai ser compreender as diretrizes e orientações da portaria 6171 de 2024 em relação à acessibilidade nas avaliações da aprendizagem de discentes com surdo-cegueira matriculados em cursos de graduação na Universidade Rural. Então, a portaria, no seu artigo 15, ela define que se considera a pessoa com surdo-cegueira a pessoa que apresenta perda auditiva e visual concomitantemente em diferentes graus, levando a pessoa a ter que desenvolver e utilizar várias formas de comunicação para interagir com as demais pessoas e o ambiente. Nós vamos falar um pouco mais sobre definição de surdo-cegueira, mas, a princípio, causa algum até espanto pensar que uma pessoa consegue ter uma vida plena, não tendo, né, tendo muitas dificuldades para ver o mundo e ouvir o mundo. Então, vamos pensar um pouco a respeito disso a partir de outros conceitos. A surdo-cegueira, até algum tempo atrás, era considerada uma deficiência múltipla. Lembram da definição de deficiência múltipla? É uma pessoa que possui duas ou mais deficiências. Só que houve um movimento no mundo de pessoas com surdo-cegueira e de pessoas profissionais que trabalham com essas pessoas, instituições, de que a surdo-cegueira fosse reconhecida como uma condição única. Por quê? Porque há outras questões envolvidas, como as formas de se comunicar, de se relacionar,
a percepção do ambiente e das pessoas, entre outros fatores e condições individuais que contribuem para a constituição dessa criança, jovem e adulto. O que nós podemos dizer disso? É que a surdo-cegueira não é simplesmente a somatória da surdez mais a cegueira. Utilizamos até várias técnicas e recursos pedagógicos e tecnologia assistiva que são utilizados por pessoas surdas e utilizados por pessoas que têm deficiência visual. Entretanto, a união, né, dessas duas deficiências faz com que essas pessoas tenham que ter, elas tenham um modo de vida, uma identidade diferente de uma pessoa que seja somente surda ou seja somente cega, e isso vai desenvolver, né? Ela vai ter que desenvolver formas de se comunicar, de receber comunicação, como que ela vai se relacionar com o mundo, perceber o ambiente, né? Então, são várias questões aí envolvidas, fatores, né, que vão aí influenciar desde aquela criança que nasceu com surdo-cegueira e que vai ter que fazer todo um desenvolvimento, até aquelas pessoas adultas que nós vamos ver, era surda, ficou cega, vai ter que adquirir uma nova identidade, desenvolver novas formas de comunicação, por exemplo. E aqui no Brasil, nós escrevemos, né, surdo-cegueira sem o hífen, não é surdo, hífen, cegueira. Porque, como eu falei, ela não é a somatória dessas duas deficiências, não é a somatória das características dessas duas deficiências, é uma condição única. Aí vamos pensar, toda pessoa surdo-cega, ela tem perda total de visão e perda total de audição? Nem sempre. A maioria delas não tem. Então, nós temos alguns graus e níveis de perdas, né? Então, a cegueira total e a surdez total é a surdo-cegueira total. Eu posso ter cegueira total e uma deficiência auditiva de moderada, não a profunda, que a profunda caracteriza a surdez. Eu posso ter uma baixa visão e uma deficiência auditiva moderada. E posso ter uma baixa visão e uma surdez profunda. Então, como que quando uma pessoa apresenta essas duas características aí combinadas, como eu falei, o que vai caracterizar ou o que vai identificá-la como uma pessoa surdo-cega? Então, é quando essas perdas associadas afetam a mobilidade, a comunicação, a interdependência, né, dela com as outras pessoas e o meio ambiente e a sua autonomia pessoal. Um exemplo, uma pessoa surda, nasceu surda, sabe língua de sinais e, sei lá na adolescência dela, ela começa a perder visão. No início, uma perda pequena. Ela é uma pessoa surdo-cega? Não, ainda, porque ela coloca um óculos, corrige a visão dela e consegue ver uma pessoa sinalizando para ela, consegue se movimentar, né? Sua mobilidade está normal, ela consegue ir de um lugar ao outro, fazer. A sua vida continua como uma vida de uma pessoa surda. Mas aí, com o tempo, por exemplo, se a pessoa tem síndrome de Usher, ela vai perdendo visão lateral, né? E essa visão dela vai ficando uma visão em tubo. Vai chegar num ponto que essa perda visual dela vai afetar, por exemplo, a comunicação dela.
ela não vai, uma pessoa, se ficar muito perto dela e sinalizar, ela não vai conseguir ver. Experimentem, coloquem a mão, né, e fechem o seu olho aqui e olhem para bem perto e olhem para longe. Então, se eu estou olhando perto aqui na tela do meu computador, eu tenho que fazer um movimento de escanear. Seria muito difícil, então, entender uma comunicação, né, dessa forma. Então, a pessoa que vai, o intérprete, né, vai ter que manter uma distância apropriada para que ela consiga ver a totalidade ali da imagem da pessoa que está interpretando para ela. Então, ela pode também vir a apresentar, né, dificuldades para mobilidade, principalmente à noite. Ela vai ter que aprender, então, a utilizar uma bengala, fazer treinamento de orientação e mobilidade e assim por diante. Outra questão que vai trazer, né, uma diferença, né, no desenvolvimento dessas pessoas é que se essa pessoa tem uma surdocegueira pré-linguística ou congênita, ou seja, ela nasceu com essas duas perdas, que vai ocorrer lá na gestação ou nos primeiros anos de vida e antes dessa criança ter adquirido uma língua oral ou uma língua de sinais. Ou então, se essa pessoa tem uma surdocegueira pós-linguística, ou que nós chamamos de adquirida, que ela ocorre após a aquisição da língua ou de formas sistematizadas de comunicação. Então, o mesmo, né? Uma língua oral ou de sinais, ou então, se ela tem alguma outra forma sistematizada de se comunicar. Esse momento da aquisição ou do surgimento, ele vai influenciar e determinar as metodologias e estratégias de ensino e aprendizagem. E, em ambos os casos, são alterados o desenvolvimento e a interação dessa pessoa com o meio ambiente. Então, nós podemos trazer aqui o que Vygotsky traz como a compensação ou a mediação. Para essas pessoas com surdocegueira, nós temos que oferecer oportunidades de participação, ou seja, prover acessibilidade de todas as situações que estão ao seu redor. Nós vamos ter que antecipar para elas o que vai acontecer, comunicando sobre as pessoas que estão presentes no ambiente, as atividades que são esperadas ou que serão efetuadas, e como ele pode agir, e desta forma, né? Ou seja, vamos orientar, vai ter uma atividade com outras pessoas, o que ele vai ter que fazer? Vai trabalhar em grupo? Vai desenvolver uma atividade? Que tipo? Então, nós vamos sempre organizar essa interação. E aí nós vamos motivá-lo para participar integralmente. Depois, nós temos que confirmar sempre quais os resultados dessa sua ação no ambiente. Olha que interessante. Parece que, falando é simples, mas não é tão simples assim. A depender, principalmente, se eu estou com uma pessoa com surdocegueira congênita ou com uma pessoa com surdocegueira adquirida. Por quê? Essa vai depender também desse desenvolvimento, que tipo de comunicação que essa pessoa tem, como que ela interage com o meio ambiente e com as outras pessoas. Então, tudo isso que eu estou colocando aqui, né? Oportunidade de participar, antecipar, comunicar, motivar e confirmar, é uma ação que pode ser feita pelos mediadores, guias intérpretes, ou pessoas que estão no dia a dia com essa pessoa, como, por exemplo, a família, e vai depender do tipo de comunicação que essa pessoa recebe, né, entende.
Essa compensação, então, no caso da surdo-cegueira pré-linguística ou congênita, ela vai habilitar essa pessoa, ela vai auxiliar na aquisição de comunicação e de linguagem. Para uma pessoa congênita, a base da educação dela é a comunicação e a aquisição de linguagem. Para o caso das pessoas com surdo-cegueira pós-linguística ou adquirida, aí eu já estou falando de uma reabilitação, porque eu posso ter, como eu dei o exemplo, uma pessoa surda que perdeu visão, ou uma pessoa cega que começa a perder a audição ou perde a audição totalmente. Então, eu tenho que reabilitar, tenho que trabalhar identidade com essa pessoa, para que ela aceite a sua nova condição. Eu tenho que trabalhar com ela novas formas de comunicação, ou comunicação expressiva, ou comunicação receptiva, ou as duas. Então, talvez nós tenhamos que fazer adaptações, né? Ou ela tem que aprender outras formas de se comunicar, ok? Então, na imagem que está à esquerda, acima, nós temos uma criança que tem surdo-cegueira congênita. Ela está deitada, esse menino está deitado sobre uma bola Bobat, não dá para ver. E vocês veem que ele está ali muito, né, fechado no mundo dele, né? Para esse menino interagir com o mundo, ele precisa dessa mediação. Na imagem abaixo, nós temos duas pessoas surdo-cegas e uma terceira que está aparecendo só o braço e a mão dela, que é um guia-intérprete. Então, a pessoa, o intérprete, e ali abaixo nós temos ali um tubarão, né? Então, essa pessoa que é o intérprete, a intérprete, ela está fazendo uma libras tátil na mão da mulher, e ela está passando a mesma informação para a mão do rapaz surdo-cego. Aí é uma interação entre três pessoas, duas pessoas surdo-cegas e um guia-intérprete. Quando nós falamos, então, nos processos de avaliação da aprendizagem para os discentes com surdo-cegueira, a portaria nos diz, no caso da avaliação da aprendizagem dessas pessoas, as ações de acessibilidade devem considerar o uso de tecnologia digital ou tecnologia assistiva e atender as seguintes orientações quando for o caso. Vamos a elas. A primeira que traz lá é o profissional guia-intérprete. Então, quem é essa pessoa, né? O guia-intérprete. Esse guia-intérprete, ele tem o papel de ser guia vidente, facilitando a mobilidade, e interpretar na forma preferencial da pessoa com surdo-cegueira. Quando vocês estão vendo na imagem, agora à direita, eu tinha falado errado, no outro slide era a esquerda. Eu tenho um problema com direita e esquerda. Vocês estão vendo uma pessoa em pé que está sinalizando, um intérprete. E sentados ao lado, em uma mesa, vocês estão vendo um homem e uma mulher. A mulher é a pessoa que é a guia-intérprete e o homem é uma pessoa com surdo-cegueira. E ele está fazendo a palestra. Então, a pessoa que é a guia-intérprete, está ali sinalizando para ele algo talvez que tenha sido perguntado, ou que ele está finalizando para ela o que ele está falando sobre a palestra, e ela fazendo a voz dele e a intérprete interpretando para a plateia.
que possivelmente tem pessoas surdas. Então, aí nós estamos vendo aí o trabalho de duas pessoas, de dois profissionais. O intérprete, quando ele chega em um evento para interpretar, ele entra lá no local, se posiciona lá no lugar dele, lá no palco, ao lado do palco, e vai fazer sua interpretação. Terminou, ele dá tchau para todo mundo e vai embora. Por outro lado, o guia-intérprete, ele também tem que fazer o trabalho de guia-vidente. Então, esse guia-intérprete pode, por exemplo, ir buscar essa pessoa com surdo-cegueira na casa dela, levar até o espaço onde ele vai fazer essa palestra, como é o caso, acompanhá-lo até a entrada de um banheiro, mostrar para ele o que tem lá dentro do banheiro, como ele vai usar o banheiro, descrever o banheiro para ele, esperar do lado de fora, porque aqui no caso é uma mulher e um homem. Fez a palestra, tem um coffee break, vai lá junto com ele para o coffee break, para apoiá-lo na escolha do que ele vai comer, na escolha do que ele vai beber. Se pessoas vierem conversar com ele, ela vai fazer a interpretação para ele e talvez, possivelmente, ao final do evento, ela vai levá-lo de volta para a casa dele. Então, é um trabalho muito mais intenso e complexo, né? Além do que, essas pessoas que são guia-intérpretes, elas, primeiramente, se pede aqui no Brasil que ela saiba língua de sinais, Libras, mas que também ela tem que dominar outras formas de comunicação, porque ela vai usar com cada uma dessas pessoas que ela for trabalhar a comunicação preferencial dela. E aí, então, vocês estão pensando, como que essas pessoas com surdo-cegueira se comunicam? Porque eu estou falando forma preferencial, né? Então, nós temos várias formas com que essas pessoas se comunicam. Eu vou trazer algumas delas. Aqui nós estamos vendo 3 imagens de pessoas que usam, que possivelmente eram surdas e se tornaram surdo-cegas adquiridas. E elas usam língua de sinais. A primeira imagem, à esquerda acima, está escrito língua de sinais a curta distância. Ou seja, vocês estão vendo uma pessoa surdo-cega e seu intérprete, e eles estão mantendo uma distância não muito longa, e um está sinalizando para o outro, ou seja, está dentro do campo visual da pessoa surdo-cega. Na imagem do meio, nós temos ali a língua de sinais tátil, ou seja, é uma pessoa que pode ainda ter até um resíduo visual, mas que necessita que esses sinais sejam feitos em sua mão. Por isso, língua de sinais tátil. Vocês veem que as mãos deles estão encostadas. E, por último, na última imagem, nós temos um homem que está sentado a uma certa distância das mãos que estão sinalizando. Então, é uma língua de sinais em campo reduzido, que, no caso aí, ele deve enxergar em tubo, como o exemplo que eu estava falando anteriormente. Então, ele precisa de uma distância para conseguir enxergar, né, os sinais que o intérprete está fazendo para ele. Nós temos mais algumas formas de comunicação. Por exemplo, tem pessoas com surdo-cegueira que não dominam a língua de sinais. Elas preferem que as palavras sejam digitadas, ou seja, digitadas letra a letra em sua mão. Como é o caso, vocês estão vendo ali um grande, né, com fundo verde, um alfabeto manual para surdos cegos. Ali a gente tem todas as letras do alfabeto e como nós posicionamos para fazer
as letras do alfabeto na mão da pessoa. Na imagem à direita acima, em preto e branco, nós temos, né, uma mão e a pessoa sinalizando aí uma letra na mão dela. E na imagem abaixo, nós temos a Cláudia Sofia, que é uma pessoa surdo-cega, junto com a Francisca, que também é uma pessoa surdo-cega. A Francisca, ela só entende a comunicação receptiva por meio de alfabeto manual. Então, nós temos que digitar palavra a palavra na mão dela. Então, vocês imaginam como que é o processo de comunicação dessa pessoa, em como, né, que ela vai... Nós temos que ser... O intérprete tem que ser rápido, no caso, se ele está assistindo uma palestra, para interpretar, se não todas as palavras do que está sendo dito, mas a ideia do que está sendo dito para ela. Nós podemos também nos comunicar com pessoas com surdo-cegueira com a escrita na palma da mão. Aí vamos pensar, uma pessoa que ficou também, que era surda, alfabetizada, né, em português, e que perdeu visão. Então, nós podemos escrever na mão dela, também na palma da mão, letra por letra das palavras, para nos comunicarmos, para que ela entenda o que estamos querendo comunicar para elas. Também é uma forma de comunicação. Outras formas de comunicação. Agora, invertido, uma pessoa que era cega e que perdeu a audição. E aí, ela precisa necessariamente aprender língua de sinais? Só se ela quiser. Se não, por exemplo, essa pessoa que está aqui na foto, ela sabia, né? Sabia usar a leitura em braille, então a pessoa está... como é que eu vou explicar aqui na foto? Quem conhece uma máquina braille ou já viu uma imagem dela, vai ver que ela tem 3 teclas de cada lado e um espaçador no meio, tá? Então, se nós... quem conhece aqui na primeira imagem, nós temos ali mãozinhas, né, desenhadas, e nós temos os 2 dedos, né, o indicador e o dedo médio em riste, e cada falange do dedo corresponde às celas braille. Então, a pessoa que vai interpretar vai fazer o ponto, né? Por exemplo, primeiro lá, ponto A. Ponto 1 é a letra A. E assim por diante. Ponto 1 e 2 é a letra B, tocando nas falanges, né, do dedo da pessoa com surdo-cegueira. Ao passo que a segunda forma de usar o braille manual é como eu estava dizendo. Então, a pessoa surdo-cega imita a máquina braille, colocando 6 dedos, né, 3 e 3, e a pessoa que vai se comunicar, passar a comunicação para ela, vai se comunicar com ela, vai digitar, como se ela vai tocar nos dedos dela, como se estivesse digitando na máquina braille. Então, se eu vou digitar a letra A, eu vou apertar o dedo que corresponde ao primeiro ponto, e assim por diante. Parece complicado? É complicado. O intérprete tem que saber braille, nesse caso, para poder passar a comunicação para essa pessoa. Essa forma aqui já é um pouquinho mais simples. Então, a pessoa com surdo-cegueira, ela faz uso de uma tablita alfabética, como vocês estão vendo na imagem, ela tem letras grandes, né? Então, o alfabeto, os números. Em alguns casos, essa tablita, ela também tem, junto com
a letra aí em caixa alta, ela também tem os pontos em braille. Então, se for uma pessoa cega que estiver usando e que não conhece, né, o alfabeto aí escrito, ela pode usar os pontos em braille, né, identificar em braille. E aí ela vai apontando, né, as letras, formando as palavras. E nós podemos, quando nós vamos nos comunicar com ela, né, passar a informação, nós pegamos o dedo dela, como está na imagem, na segunda imagem, o intérprete está segurando a mão da pessoa surdo-cega e pega o dedo dela e vai colocando em cada letra, formando a palavra. Aí, agora, aqui, nós temos uma forma de comunicação muito especial que se chama Tadoma. O Tadoma é uma forma de comunicação que a pessoa com surdo-cegueira faz uso dos resquícios auditivos que ela tem, faz uso da recepção da vibração da voz da pessoa que está interpretando para ela e da articulação da fala dessa pessoa. Então, como que é, né? Vocês estão vendo, a pessoa com surdo-cegueira coloca a mão no rosto, né? Existem várias formas. A forma que, se eu for ensinar para uma pessoa surdo-cega utilizar, é que ela coloque o dedo indicador sobre os lábios da pessoa com surdo-cegueira. As outras duas mãos, os outros dois dedos, o dedo médio e o polegar ao lado, e os outros dedos tocando o queixo e um pouco do pescoço da pessoa, porque ela vai sentir mais a vibração. No caso da foto da esquerda, é a Cláudia Sofia. Cláudia Sofia desenvolveu uma forma de utilizar o Tadoma. Ela não sabia, ninguém ensinou, ela era uma pessoa que perdeu a audição, né? Perdeu a audição, tem resíduo auditivo, mas que depois, aos 19 anos, perdeu totalmente a visão. Então, ela não sabia como se comunicar com as pessoas que estavam, entender o que as pessoas estavam falando no entorno dela, ela oraliza. Então, ela começou a tocar na mãe, nos irmãos, nas pessoas da família, e ela descobriu sozinha, depois foi saber que era uma forma de comunicação, que tocando, né, próximo à boca da pessoa, ela conseguia entender e consegue entender o que a pessoa está falando para ela. A outra foto, a menina está tocando com 2 dedos sobre a boca da pessoa e o dedão, como vocês estão vendo, está ali no queixo dela, né? Então, essa é uma forma da pessoa surdo-cega receber comunicação. Outras formas de comunicação. A escrita em tinta, com letras ampliadas, né? Então, conforme o intérprete vai ouvindo ou quer passar uma informação, ele vai escrevendo, né, com letras ampliadas, que também, hoje, né, com a facilidade de telas de computador, de tablets, essa informação também pode ser jogada numa tela de computador ou num tablet. A língua oral amplificada, então, no caso, a pessoa com surdo-cegueira, ela utiliza um aparelho auditivo, e esse aparelho auditivo é ligado a um FM, que é e a um microfone que está ali, né, que a intérprete está usando para ampliar a fala para ela poder compreender. A leitura orolabial, que comumente conhecemos como leitura labial, então, né, a pessoa surdo-cega fica bem próxima e vai fazendo leitura orolabial da outra pessoa. Usar o dedo como lápis também. Então, nós seguramos, né, o intérprete segura o dedo da pessoa com surdo-cegueira, e aí ela pode escrever
na mão dele, ou no braço, ou sobre uma mesa. Aí vai dar preferência de como essa pessoa utiliza utiliza, né? Gosta mais da sua preferência de utilização. Vocês estão vendo essa pessoa, esse homem aqui de camisa amarela, em várias fotos, porque ele é uma pessoa surdo-cega, lá da Espanha, e ele, na época da escrita do livro, de onde é tirado essas fotos, ele era diretor do serviço lá de pessoas com surdo-cegueira. E ele faz uso de várias formas de comunicação, tanto receptivas quanto expressivas. Agora, nós também temos a comunicação áptica. O que é? A comunicação áptica nós podemos simplificar dizendo que é uma comunicação tátil. Por quê? O nosso corpo, se a gente pensar no tato, o tato está em toda a nossa pele, no nosso corpo inteiro, não só na ponta dos nossos dedos, ok? Então, qualquer lugar que nós tocamos, nós estamos sentindo, é tato. Tá? A gente tem aí uma forma, às vezes, de olhar que o tato é só a ponta dos dedos, mas não, nós temos essa recepção tátil no nosso corpo inteiro, essa comunicação áptica pode ser feita no corpo todo. Então, nós temos nessa primeira imagem acima e na imagem de baixo também, nós temos uma pessoa com surdo-cegueira que está no meio da foto. Temos um guia e 2 guias intérpretes, um que está na frente e outro que está atrás. O guia intérprete que está segurando ali, passando a informação, né, comunicação pelas mãos, ali, então fazendo libras tátil, e o que está nas costas, ele está passando pelo que nós chamamos de comunicação áptica. Então, ele está desenhando, ele está tocando, ele pode fazer vários toques diferentes ali para que essa pessoa com surdo-cegueira entenda melhor o que está sendo comunicado para ele. No caso da foto colorida, vocês veem que é a televisão com um jogo de futebol. E eles estão de camisa amarela, era um jogo do Brasil. Então, a pessoa que está atrás, ela pode, por exemplo, marcou o gol, então ela desenha e ela pode fazer um esquema nas costas dele de como que o gol foi feito. Passou a bola de um para o outro e chutou e entrou no gol. Então, essa pessoa com surdo-cegueira vai entender melhor como que está acontecendo o jogo. Esse rapaz, né, que é o surdo-cego, ele perdeu visão, ele era surdo e foi perdendo visão, então ele tem noção de como funciona, como acontece um jogo de futebol. Ao passo que o Gabriel, que é o da primeira foto, que está de camisa cinza, ele é um surdo-cego congênito e que, então, você precisa dar mais informações, contextualizar muito mais para que ele entenda, por exemplo, o que estaria acontecendo no jogo de futebol, porque ele nunca viu, né, um jogo de futebol. Falando de tecnologia assistiva, então nós temos algumas, né, não trouxe muitas. Nós temos a linha Braille, que nós ouvimos muito falar, né, nos aplicativos que são ledores de tela, que as pessoas cegas usam. Agora, a pessoa surdo-cega que não tem resíduo auditivo, ela não vai se aproveitar dos ledores de tela. Então, eu preciso ter essa linha Braille, que o aplicativo vai ler a tela do computador e vai passar a informação em pontos Braille, na escrita Braille. E aí ela vai conseguir entender o que está lá, né? A informação que está na tela do computador. Nós podemos usar teclados adaptados, telas ampliadas, como eu tinha falado anteriormente, né? A tela do computador, vocês veem na segunda foto,
que a tela está escrito boa noite, né? Uma letra enorme, porque é o tamanho, né, da fonte que essa pessoa consegue visualizar. E o teclado, você vê que é um notebook, mas ele coloca um outro teclado com contraste, com letras preto, com letras amarelas, porque é a forma que ele consegue visualizar também melhor o teclado para utilizar. Então, essas são as referências da aula. Espero que vocês tenham aproveitado e até uma próxima.